Desculpa, eu estava esquecendo aqui, né? Muitas vezes aquilo que a gente chama de meditação não é meditação, como, por exemplo, essas meditações guiadas, que elas ficam uma pessoa falando o tempo todo e você não consegue meditar, porque é um pensamento conduzido, são exercícios de visualização. Não estou dizendo que eles sejam ruins, eles são bem interessantes, porque eles aumentam a nossa capacidade de concentração, de foco, e nos relaxam, né? Eles atingem uma finalidade, mas não é objetivo, não é a prática da meditação em si. Então, o objetivo da palestra de hoje é, primeiro, apresentar o que é meditação, os benefícios da meditação, apresentar para vocês uma técnica eficaz e explicar aonde que as pessoas geralmente cometem um erro e simplificar isso. É um processo muito simples, tá? Muito simples mesmo. Então, para começar a falar a palestra de hoje, eu quero trazer uma frase que ela diz muito o que é a meditação. A frase de Einstein que diz: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e a verdade me é revelada. Aqui. E esse é exatamente isso. Assim, a gente quer resolver tudo com a mente racional. E a mente racional é apenas uma parte do nosso potencial. E uma parte pequena, para dizer a verdade. Nós temos um grande potencial que a gente não explora. E através da meditação nós podemos começar a explorar esse potencial. Que um deles é a nossa intuição, que é a manifestação da nossa consciência. A meditação é uma ferramenta que nos permite desenvolver a nossa consciência. A consciência é algo que todo mundo tem, mas nem todo mundo... É uma ferramenta que todo mundo tem, mas nem todo mundo utiliza. A maioria das pessoas utiliza muito pouco. A grande maioria das pessoas. Quase que todo mundo utiliza um percentual pequeno da sua consciência. E isso faz com que a gente seja uma pessoa que tem um grande tesouro, mas vive uma vida de pobre. Ou seja, a gente tem uma grande sabedoria, mas vive uma vida como se não fosse sábio, porque a gente não acessa a nossa sabedoria. E a meditação, ela tem essa finalidade. E Einstein diz: eu penso 99 vezes, nada descubro, deixo de pensar, a verdade me é revelada. O objetivo da meditação é ter acesso a uma revelação. É diferente do conhecimento que vem da nossa mente intelectual, do nosso entendimento que vem da mente intelectual, que é um conhecimento, que é um entendimento que ele acontece através de uma especulação. Na meditação, o meu entendimento, ele vem através de uma revelação. E esse é o grande tesouro que a meditação pode nos proporcionar. Então, para entender um pouquinho, por que a gente precisa meditar? Ou por que a gente deveria meditar? O Ministério da Saúde norte-americano recomenda a meditação como uma prática benéfica para a saúde, como uma prática sem efeitos colaterais, sem contraindicação, para combater o estresse, doenças cardíacas, depressão. É uma prática recomendada por diversos ambientes médicos e em diversas categorias. E é uma prática realmente sem contraindicação. Eu nunca vi ninguém passar mal com a meditação. A meditação simplesmente é você sentar e relaxar. Não tem como você passar mal com isso. A não ser que as pessoas utilizam técnicas que não são meditação. Às vezes, algumas pessoas podem utilizar algumas técnicas mais fortes, ou tem algumas meditações que são mais ativas e que talvez a pessoa pode viver algumas sensações diferentes. Mas a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje é parte de aprender a relaxar o corpo e a mente. Portanto, não tem contraindicação.
E a meditação, a ciência já fez diversos experimentos mostrando os benefícios da meditação. Então, pegavam monges tibetanos, como por exemplo o que vocês estão vendo aí, e encheram eles de eletrodos e compararam com a mente de uma outra pessoa que não estava meditando, uma pessoa normal, e também encheram de eletrodos, e compararam a atividade cerebral de uma pessoa em estado de meditação e uma pessoa que não está em estado de meditação. Quando a gente não está em estado de meditação, a gente tem uma atividade muito forte na parte frontal, que é a parte mais cognitiva do pensamento. E várias partes do nosso cérebro não estão, como vocês estão vendo ali na imagem, não estão sendo ativas. Quando a gente está em estado de meditação, a gente consegue silenciar essa parte frontal, que está sempre em atividade, e ativar partes centrais do nosso cérebro. E principalmente ativar partes que geralmente a gente quase não ativa, né? Então, a meditação, ela nos ajuda a desenvolver não só a relaxar a nossa mente, mas a desenvolver o nosso cérebro, porque a gente começa a ativar partes do nosso cérebro que a gente geralmente não utiliza. A meditação, ela tem 3 finalidades. A primeira finalidade é tranquilidade ou paz interior. Só por isso já vale a meditação. Por quê? Porque, ainda que pode parecer pouca coisa, não é. Uma coisa é você estar cansado, né? Você toma uma ducha, vai lá, deita, amanhã você acorda outra pessoa, quando você está cansado fisicamente. Quando a gente está cansado mentalmente, quando a gente está com estresse, esgotado mentalmente, às vezes você tira um mês de férias e não consegue descansar. Você conseguir o relaxamento mental não é uma coisa que você sozinho, assim, andando na rua, fala assim, não, agora não vou mais ficar pensando nesses problemas. Aparentemente falar é fácil, mas se você não tiver uma técnica específica, e a meditação é uma dessas técnicas, você não consegue esse relaxamento mental. E sem esse relaxamento mental, a gente perde sono, a gente prejudica a nossa saúde, a gente entra em estresse, prejudica relacionamentos, prejudica a nossa vida profissional, simplesmente porque a gente não consegue relaxar a nossa mente, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, João, mas não tem como. Tem, né? Tem. Quando eu faço essa palestra presencial, eu sempre termino a palestra com uma prática de meditação. E muitas vezes as pessoas que estão na palestra falam assim, olha, nunca consegui meditar, nem 5 minutos, nem 10 minutos. Falei, então, hoje você vai meditar 1 hora. E geralmente a gente fica uma prática em tempo de 1 hora, e as pessoas dizem, nossa, né, realmente eu consegui ficar aqui 1 hora, coisa que eu nunca tinha conseguido. Por quê? Porque é preciso desfazer os bloqueios que nós criamos para a meditação. Por isso que a gente tem dificuldade de meditar, porque nós criamos esses bloqueios. A segunda finalidade da meditação é buscar informações transcendentais, né? O que são informações transcendentais? As informações estão acessíveis pela internet, informações inclusive profundas, importantes, mas a nossa mente, a nossa consciência é um banco de dados poderosíssimo que a gente não utiliza, né? A gente está sempre buscando fora o conhecimento. A meditação é uma forma de você buscar e acessar esse conhecimento que existe dentro de você, né? Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, como é que os índios da Amazônia conseguiam saber que tal planta curava determinada doença? Se eles não tinham um laboratório, eles não tinham livros para ir passando conhecimento, eles não tinham como verificar e testar aquelas plantas, uma infinidade de plantas. Como é que eles tinham acesso a isso? Eles tinham acesso a uma sabedoria diferente da sabedoria racional, né? Eles tinham uma forma de desenvolver o seu saber de uma forma diferente do nosso, que é de
absorver o conhecimento de outra pessoa. E qual era essa forma? Essa forma era absorver o seu próprio conhecimento. E isso é o fantástico da meditação. Você tem uma ferramenta para você absorver o seu próprio conhecimento, uma sabedoria que existe dentro de nós. Sócrates dizia, todo homem é sábio, mas nem todo mundo acessa a sua sabedoria. Por isso que a sua filosofia ele chamava de maiêutica, que é parto em grego. Ele dizia que ele tinha que ajudar as pessoas a parirem a sabedoria que já existe dentro de cada um. E a terceira finalidade da meditação, e aí nem todo mundo utiliza com essa finalidade, mas ela também proporciona isso, é ver uma experiência mística e transcendental. A meditação ela vem do ambiente místico, ela não é uma prática religiosa, mas ela vem de escolas místicas antiquíssimas, né, milenares, e ela se popularizou e se tornou uma prática também sem essa finalidade. Mas se você quiser viver uma experiência transcendental, a meditação também pode proporcionar. E a meditação, portanto, é algo simples assim. É uma sabedoria... Acho que o negocinho está bem na frente aqui. A meditação é uma conexão com a nossa sabedoria interior, com o nosso íntimo, com a nossa consciência. É algo simples, natural e cheio de benefício. Isso é meditação. Meditação é você se permitir ser. E a gente vai entender o que é isso, se permitir ser. Vou explicar depois essa expressão. E por que a gente tem dificuldade de meditar? Se é algo tão simples, tão natural, tão fácil, por que a gente tem dificuldade? O primeiro problema que nós temos falsos conceitos em relação à meditação. Foram criados diversos tabus que, por exemplo, para meditar eu preciso sentar com as pernas cruzadas, com as mãos em mudra, e fazer determinados mantras com incenso aceso e perfumando com uma música diferente. Você não é obrigado a meditar assim. Se você consegue meditar assim, ótimo, mas nem todo mundo consegue meditar dessa forma. Os orientais, eles naturalmente sentam com as pernas cruzadas. Se você pedir para um oriental sentar, ele senta no chão ali com as pernas cruzadas e fica ali horas. Nós ocidentais, inclusive dependendo da idade, se sentar assim de pernas cruzadas no chão durante 15 minutos já não levanta mais. A nossa musculatura das costas não é acostumada a sentar sem encostar. Portanto, nós não temos a musculatura desenvolvida para ficar de forma confortável nessa postura. Meditar não é fazer pose de meditação. Entendam isso. Meditar não é fazer pose de meditação. Não, você colocar as mãozinhas assim não significa que está meditando. E você também não colocar as mãozinhas assim também não significa que você também não está meditando. Você pode colocar um incenso, se você gosta de incenso, mas se você é alérgico a incenso e começa a espirrar com incenso, não tem problema, você consegue meditar sem incenso. Você consegue meditar sem música New Age, você consegue meditar sem cruzar as pernas, você consegue meditar, inclusive sem mantralizar. O mantra ajuda, eu vou falar dele mais para frente, mas é preciso entender que meditar não é fazer essas poses. Então, assim, esse já é o primeiro obstáculo. As pessoas chegam em salas de meditação, são obrigadas a sentar numa postura que é muito desconfortável. E não tem como você meditar se você não estiver numa postura confortável. Porque a primeira etapa da meditação é o relaxamento. A primeira etapa. Então, se você não consegue relaxar, você não vai conseguir meditar. O outro problema é esse conceito de mente em branco que criaram. Preciso colocar a mente em branco. A mente em branco é um pensamento querendo bloquear outros pensamentos. Meditar não é bloquear pensamentos. Meditar não é brigar contra os pensamentos. E esse é um conceito extremamente equivocado que criaram na meditação, que eu preciso parar de pensar, colocar minha mente em branco e proibir os pensamentos. Então vem um pensamento, não posso pensar, vem outro, não posso pensar, não posso pensar, e querer ficar imaginando uma mente em branco. Isso é um pensamento querendo prevalecer sobre outros pensamentos, porque essa mente em branco é um pensamento.
Então, não é colocar a mente em branco. Meditar não é colocar a mente em branco. Essa expressão mente em branco, ela foi mal compreendida. Né? Ela tem um significado metafórico e ela foi mal compreendida. E ela se tornou uma guerra de pensamentos. Então, meditação é o contrário de batalha de pensamentos. É a paz interior. Não é conflito de pensamentos. Outro problema e esse talvez seja um dos maiores problemas, é que nós temos uma resistência interior para meditar. Buda tem uma frase que é a seguinte: mudar não é difícil. O problema da mudança é a resistência à mudança. Nós temos uma resistência interior contra a meditação. Mas como assim vai ter uma resistência? Algo que é tão simples, tão fácil e cheio de benefício. A nossa mente, ela é programada para ter uma vida mecânica. A meditação é uma ferramenta que rompe a mecanicidade da vida. A nossa vida é programada para evoluir e depois involuir. Tudo nasce, cresce, se desenvolve, chega no apogeu, envelhece, decresce e morre. Esse é o ciclo natural de tudo. Todo ser vivo caminha para a sua destruição. É inevitável. Esse é o ciclo da vida. Você se desenvolve, vai caminhando para o seu fim. Né? Tudo. Isso a física chama de entropia. A entropia é a segunda lei da termodinâmica na física, que é conhecida como o progresso para a destruição. Ou seja, todo o sistema ele tende a uma desordem. Você manter a ordem, você precisa de um esforço, porque naturalmente as coisas vão para uma desordem. Se você ter a tua casa organizada, limpa, você tem que limpar. Se você parar, uma casa abandonada, ela não fica igual ela está hoje daqui 20 anos. Abandonada daqui 20 anos, ela está completamente destruída. Tudo tende a uma desorganização, a uma destruição. Para a gente manter, a gente precisa fazer um esforço. Então, se você quiser manter o teu corpo saudável, você tem que fazer um esforço. Ele tende a caminhar para a sua destruição. Portanto, a meditação, nós temos uma programação que nos leva e nos impede e nos dificulta o nosso progresso, o nosso crescimento. Tudo que é para a gente crescer, a gente precisa fazer um esforço. Tudo que leva ao nosso desenvolvimento nos custa um esforço. Naturalmente, a gente tende à entropia, a não fazer nada, a buscar o menor esforço e viver uma vida mecânica. Viver a vida que todo mundo vive. O dia de hoje, amanhã é igual, e viver para pagar os boletos, e meio do ano tem férias, final do ano tem Natal, e daqui a pouco já é Dia das Mães, e assim as pessoas vão vivendo um ciclo e vai passando um ano, e outro, e outro, e outro, e um dia vai sendo mais ou menos quase igual ao outro, e não consegue fazer da sua vida uma transformação consciente. Elas não se desenvolvem, não conseguem se desenvolver assim como pessoa. Por quê? Porque a nossa mente, o organismo, ele tende a uma entropia. É preciso um esforço para combater essa entropia. E a meditação é uma ferramenta que combate a entropia. Portanto, a meditação, por ser uma ferramenta para que combata a nossa mecanicidade, a nossa mecânica não nos leva a meditar. Não é uma coisa que você acorda e fala assim, nossa, que vontade de meditar, como você tem uma vontade de ver um filme, por exemplo. Ou que tem vontade de comer. Né? A gente tem um desejo muito, muito grande por coisas que não nos favorecem, e aquilo que nos fazem bem
a gente vai ver que a gente tem que fazer um esforço para sentir vontade de fazer aquilo. É preciso ter muita consciência. Ir para academia, eu preciso estar consciente que eu preciso ir para academia. Porque é uma coisa que você acorda assim, já nossa, que vontade de ir para academia todos os dias e tal. A gente precisa ter um trabalho de conscientização. E a meditação, ainda que ela não custe nenhum esforço, você faz sentado. Você não tem... É uma coisa de louco, assim, porque parece assim, a academia você tem que fazer um esforço, tem que levantar, sair da cama, você tem que ir lá, e suar, e fazer esforço, fica dolorido no dia seguinte. A meditação não tem nada disso. E mesmo assim, existe dentro de nós uma resistência interior que você... que ainda que seja muito simples de fazer, que desestimula a meditar. É preciso ser consciente dessa resistência. E eu vou trazer no final da palestra de hoje algumas técnicas para você combater essa resistência interior. E, além disso, e esse é um outro grande problema, dificuldade que as pessoas têm em meditar. Nós queremos ter um controle intelectual de tudo. Então, a nossa mente, ela quer controlar tudo. Então, assim, eu aprendi a técnica de meditação. Aí eu vou sentar a meditar. Aí eu sento, aí eu começo a pensar, não, peraí, qual que é o passo 1 mesmo? Tá, mas esse é o 1 ou é o 2? Aí a minha mente já começa num conflito, eu não estou mais meditando. E ela diz assim, tá, mas esse mantra, será que eu estou fazendo certo? Mas eu tenho que visualizar os chakras girando para a direita, da direita para a esquerda, mas é como se eu estivesse olhando o relógio, se eu tivesse o relógio... As pessoas começam a entrar num conflito e numa batalha interna que a gente para de meditar. É a mente querendo ter o controle da situação. Então, meditar eu preciso chegar em um momento e não pensar em nada. Quando você cria uma expectativa sobre a meditação, você não vai meditar. Porque meditação não é estar no controle da mente. Meditação é você deixar que a tua mente perca o controle. É você realmente se entregar. Meditação. Quando a gente quer controlar a nossa mente e tem expectativas, eu vou viver um vazio mental, eu vou ver uma imagem, eu vou ter uma sensação. Tudo isso são expectativas intelectuais que não tem nada a ver com meditação. A meditação é você colocar a tua mente deixar a tua mente de forma passiva e não ativa. Não é a mente controlando tudo. É a mente ser controlada. Isso é meditação. Se a mente quiser controlar e dizer o que tem que ser, como é que tem que ser, você não vai meditar. Porque meditar não é a mente controlar, é a mente ser controlada. É deixar a mente no seu estado passivo e não ativo. E aqui é onde muita gente falha. Porque elas não se entregam na meditação. Elas não se entregam. Por isso que meditação é um entregar-se. É um entregar-se para ser. Entregar-se ao nosso ser. À nossa essência. Ao nosso íntimo. E não à nossa mente. A mente é apenas um veículo da nossa consciência. Ela não produz a consciência. É esse conceito que nós precisamos entender. A mente é apenas um veículo para a consciência. Ou ela produz pensamentos, mas ela não produz a consciência. Mas se nós estivermos produzindo pensamentos, nós não temos espaço para que a nossa consciência se manifeste. Então, querer ter o controle da meditação, como é que vai ser, como é que vai terminar, o que vai acontecer, o que eu preciso... Todas as expectativas, elas destroem a meditação. Portanto, os falsos conceitos, esse conceito de mente em branco, você não tem que colocar mente em branco, que é uma guerra de pensamento. Então, você pode meditar de qualquer forma, não tem guerra de pensamento, você não vai brigar contra pensamento. Você precisa ser consciente que, ainda que seja fácil, super benéfico, naturalmente, o teu corpo, a tua mente, não vai te pedir para meditar, porque a mente quer estar no controle. Portanto, naturalmente, ela não vai renunciar a esse controle.
E a nossa mente sabe que a meditação, ela vai perder esse controle. O nosso intelecto, ele vai ser desligado por um momento. E ele não aceita isso, ele quer estar ligado o tempo todo. Portanto, a nossa mente, ela vai fazer de tudo para você não meditar. Existe um sabotador interno fortíssimo na meditação. Fortíssimo. Ainda que seja uma prática tão fácil de fazer, tão gostosa, você vai ver que você vai sempre inventar uma desculpa para não fazer naquele momento. É preciso ser consciente dessa resistência interior. E outro problema é esse do controle intelectual. Bom, se agora que a gente já entendeu quais são as dificuldades para meditar, vamos entender um pouquinho o que é meditação. Né? O que é essa palavra meditação? Né? Meditação, primeira coisa, é entender que não é uma colocar a mente em branco, mas sim ela está ligada ao conceito do não pensamento. Tanto que os orientais dizem, a forma mais elevada de pensar é não pensar. Como que é essa questão do não pensamento? Uma vez uma amiga, um tempo atrás, me disse, quando eu estava na faculdade ainda, eu já praticava meditação, ela disse, nossa, é impossível não pensar. Eu fiquei analisando, falei assim, é impossível não pensar e não existe não pensar. Ela me disse, não existe não pensar. Fiquei pensando assim, se existe o pensar, existe o não pensar. Né? Se existe o alto, existe o baixo. Se existe a forma, existe o vazio. A não forma. Da mesma forma que existe a matéria, existe a antimatéria. Né? Da mesma forma que existe o pensamento, existe o não pensar. Por quê? Existe um pensamento, existe outro pensamento. Existe entre um pensamento e outro pensamento, estar o não pensar. A questão é a seguinte, nós não percebemos o não pensamento. Porque quando a gente percebe que a gente não está pensando, a gente pensou. O não pensar, ele existe, mas nós não percebemos ele com a mente, porque quando a gente percebe, a gente pensa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Você nunca vai ter consciência que você não está pensando, porque quando você tomou essa consciência, você pensou. Mas ele existe. E o objetivo da meditação é aumentar esse intervalo de não pensamento. E eu vou ensinar uma técnica para aumentar esse intervalo. E nesse intervalo, a tua consciência consegue se manifestar. Porque é uma brecha, é um vazio que acontece na tua mente, e ali a nossa consciência consegue se manifestar. Né? E ali a gente consegue ter uma revelação, uma intuição, um lampejo de consciência. Então, isso não é brigar contra os pensamentos. Esse não pensamento não é um pensamento de bloquear pensamentos. Porque isso é um pensamento querendo brigar contra o pensamento. Não é isso. Esse não pensar é aumentar esse intervalo que existe entre um pensamento e outro pensamento. Os orientais dizem que a nossa mente naturalmente é passiva. Só que nós não deixamos a mente no seu estado natural. Nós deixamos ela no seu estado não natural, que é um estado ativo. Ele diz, a mente deve ser passiva. A mente ela foi feita para ser passiva. Só que nós utilizamos equivocadamente a nossa mente. Pensando. Eles dizem que a nossa mente ela tem que ser como um lago, sereno. Cada pensamento é uma pedrinha que cai nesse lago e gera uma reação. E deixa o lago turvo. Quando a gente vê um lago sereno, o que acontece? Ele espelha o céu, o entorno dele. O céu, a lua, o sol, ele vira um espelho. E assim deve ser a nossa mente. Ela deve espelhar o sol da nossa consciência. Essa é a analogia que eles fazem. Ela tem que ser um espelho, sereno. Quando a gente pensa, a gente deixa esse lago turvo, a gente perturba esse lago. E cada pensamento, e é como um lago debaixo de uma chuva. Quando a gente está pensando muito, a mente não consegue espelhar a nossa consciência. Porque os pensamentos estão ali perturbando essa mente. O objetivo da meditação é relaxar o corpo e a mente e deixar ela serena. E ali a nossa consciência se manifesta.
Ali a gente consegue ter acesso a essa luz interior, né? Portanto, essa é uma coisa importante que a gente tem que entender. A grande sabedoria que nós temos não é fruto dos nossos estudos intelectuais. A grande sabedoria que nós temos é fruto de uma reflexão interior que nós temos, que nós podemos realizar, e dessa reflexão viver diversas revelações. Essa é a grande sabedoria que nós temos, porque a mente intelectual ela faz especulações que podem ter lógica, mas não ser verdadeira. A verdade raramente é lógica, e a lógica nem sempre é verdadeira. Eu posso trazer uma argumentação lógica, explicar várias coisas de uma maneira muito lógica e não ter nenhuma verdade ali. E também eu posso dizer algo verdadeiro e de repente aquilo não tem nenhuma lógica aparente, racional. E muitas vezes a verdade não é tão lógica assim e a lógica muitas vezes não é verdadeira. Nós temos diversas explicações para a origem do mundo, do universo. Só uma é verdadeira. E às vezes nenhuma delas é a verdadeira, né? Mas todas elas são muito lógicas, muito lógicas. A nossa lógica, ela é muito importante e muito útil, mas ela não consegue nos responder tudo. E aí é que entra a meditação. E a meditação, ela existe também para nos fazer uma compreensão muito maior daquilo que nós conseguimos perceber com a nossa mente racional. Então, ela, na verdade, é um nível mais profundo de compreensão. A compreensão racional é uma compreensão mais superficial. Com a meditação, eu consigo ter uma compreensão profunda das coisas. E por isso que os chineses diziam que a meditação, chamavam a meditação de Mo Chao. O que é Mo Chao? Mo é sereno ou silencioso. E Chao é reflexão ou observação. Portanto, para eles a meditação é clara consciência na tranquilidade do não pensamento. Esse sereno é a serenidade do não pensamento. E essa reflexão não é o pensar, pensar, pensar. A reflexão é a consciência intensa. É a manifestação da consciência. Então, eu conseguindo acalmar meus pensamentos, a minha consciência se reflete na minha mente, né? Daí vem a reflexão, reflete na minha mente, e ali eu consigo ter uma revelação, que é aquela frase de Einstein: penso 99 vezes, nada descubro, deixo de pensar, a verdade me é revelada. Bom, então como que a gente vai, o que a gente tem que fazer para meditar? Eu vou compartilhar aqui uma técnica tradicional indiana, e que vai da meditação do seu início até o final dela, para quem realmente quer chegar na parte mais avançada da meditação. Obviamente a gente no começo não vai chegar em todos os níveis da meditação, mas eu já vou explicar o que são cada um desses níveis para a gente ter claro, e todos esses níveis são possíveis de ser vividos. A primeira etapa da meditação é chamada asana ou asana, né? Que é a postura do corpo. Essa postura não necessariamente tem que ser essa que você está vendo na foto, com as mãozinhas em mudra ou com as pernas cruzadas. Pode ser qualquer postura, uma postura cômoda. Tá? Pode até ser deitado. Eu não recomendo deitado, porque geralmente as pessoas acabam dormindo, né? E ao invés de mantralizar, começam a roncalizar, né? Então, quando a gente, ainda que seja muito confortável deitado, às vezes a gente pode perder o controle e acabar dormindo. Aqui significa relaxar o corpo e a mente. Isso é asana. Se você não fizer essa primeira etapa, você não vai conseguir meditar. Então, relaxar o corpo e a mente, aqui tem duas práticas que os hindus realizam que são muito eficazes. Uma delas é um exercício respiratório chamado pranayama.
que eles utilizam... O prana é a energia vital que existe no ar, é um exercício de respiração profunda para que você inale e absorva essa energia vital e essa respiração ela vai te acalmando, ela vai te tranquilizando. Quando você está nervoso, se você parar para respirar profundamente, você acalma. A respiração profunda tem esse efeito. Além de ela oxigenar melhor o nosso cérebro, ela vai nos acalmando. Então, aqui, você iniciar fazendo um exercício respiratório já vai te acalmando e relaxando fisicamente e mentalmente. Eles também utilizam uma outra prática que chama mantra ou mantralização. É o exercício de mantralizar. O que é o mantra? Mantra é a repetição de algumas palavras, letras, frases, que eles têm o poder de ativar a nossa anatomia oculta, que os hindus chamam de chakras, que são partes dessa anatomia oculta, que infelizmente nós temos atrofiadas, a gente não utiliza, como a intuição, clarividência, telepatia, etc. Mas, independente de você acreditar ou não na existência dos chakras, se você mantralizar, só o fato dele, a vibração do mantra já te relaxa. Quando a gente às vezes vai no shopping, senta, tem cadeiras de massagem que elas nada mais, nada menos, o que elas fazem é vibrar. Né? E quando ela vibra, só com a vibração você já fica relaxado. Ainda que você, mesmo que você não queira e não acredite no efeito dos chakras, na existência dos chakras, o fato de você mantralizar, você vai vibrar o teu corpo e essa vibração já te relaxa. Então, se você fizer um exercício respiratório e uma mantralização, uma repetição de alguma letra, de uma palavra que você escolhe, qual você quiser, isso vai relaxar o seu corpo e a tua mente. E se você não estiver relaxado fisicamente e mentalmente, você não consegue dar o próximo passo na meditação. Então, um grande erro que as pessoas cometem é você já sentar e querer já colocar a mente em branco e não pensar em nada, sem antes relaxar o corpo e a mente. Então, aqui é você relaxar o corpo e a mente. Por exemplo, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos fechados, postura ereta, com a coluna ereta. Isso é uma coisa importante também. A coluna ereta é a postura que a gente consegue ficar por mais tempo imóvel. Os orientais dizem que se o corpo se mexe, a mente se mexe. Então, é importante estar imóvel durante a meditação. Então, fique com a postura ereta, olhos fechados. Nós vamos fazer um exercício de respiratório de 10 respirações profundas. Inalando profundamente, contando mentalmente até 3. Mantendo o ar no pulmão, contando mentalmente até 3. Exalando, contando mentalmente até 3. Ok? Então, olhos fechados. Inspira. 1, 2, 3. Retém. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Retém. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Inspira. Retém. Solta. Inspira. Retém. Solta. Inspira. Retém. Solta. Inspira. Retém. Solta. Podem abrir os olhos.
vocês devem perceber que um pouquinho diferente vocês já devem estar, né? Um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, com um simples exercício respiratório. Olha só, 10 respirações. De 3 segundos cada etapa. Então, assim, em questão de 1 minuto, 2 minutos, você já consegue mudar o teu estado interior. E consegue estar mais relaxado também. A atenção já fica um pouco maior, né? Com um breve exercício respiratório. Aqui é muito importante. Se a gente pular essa etapa, a gente vai ter muita dificuldade de fazer a meditação depois. E essa etapa, ela é muito importante. E ela é muito simples. Você pode fazer uma sequência de exercícios respiratórios e, se também se quiser, fazer uma sequência de mantras que vai deixar você bem mais relaxado. Aí você pode passar para a segunda etapa, né? que é o Pratyahara, que aí que começa a questão do não pensar. Na verdade, o não pensar é uma parte da meditação, que você vai observar os pensamentos. Esse não pensar não é rejeitar os pensamentos. Olha, essa aqui é a parte mais importante da palestra de hoje. Prestem muito bem atenção aqui, porque é aqui aonde as pessoas erram. E aqui, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir meditar. Meditar não é rejeitar os pensamentos. Meditar é observar os pensamentos sem se identificar com nenhum deles. Sem se identificar com nenhum deles. Isso é o Pratyahara. Isso é meditar. Então, como que eu faço isso? Eu vi uma palestra de um monge tibetano no TED, que ele explica isso de uma forma muito interessante. Ele pega umas laranjas e começa a fazer um malabarismo. E ele coloca a cabeça entre as laranjas, assim, e ele fala assim é a nossa mente. Um pensamento, vem outro pensamento, e a gente está ali vivendo esses pensamentos. Meditar é dar um passo para trás e observar os pensamentos sem ficar vivendo o pensamento. Por exemplo, eu estou sentado para meditar e aí vem o pensamento de, nossa, eu não paguei uma conta. E aí a gente começa a viver esse pensamento. Nossa, como é que eu vou pagar? Eu tenho dinheiro, sim, vou tirar daquela conta, passar para essa conta. Tenho que pagar tal dia, senão vou pagar a multa. Eu vou pedir para fulano pagar, porque não sei. Mas você vai pagar agora? Não. O que adianta você ficar pensando nisso agora? Você não vai nem pagar a conta e nem vai meditar. Eu estou sentado para meditar e tô com fome, lembrei de uma pizza. Eu já, assim que terminar a meditação, eu vou pedir uma pizza de marguerita, ou na pizzaria que eu mais gosto, e vou pedir também uma cervejinha, e aí você já começa a sentir o cheiro da pizza marguerita, o azeite, não pode esquecer do azeite, aí você começa já a comer a pizza, e você não está nem comendo pizza e nem meditando. Você sai do presente. A nossa mente tira a gente do presente o tempo todo. Raramente nós estamos presentes. E aqui no Pratyahara é você observar esse pensamento que quer te tirar do presente, mas não deixar ele tirar você do presente. Ou seja, você não vai viver o pensamento. Você não vai sair daqui do agora para viver um momento futuro ou no passado. Você vai observar, opa, quem é esse pensamento? O que ele quer? Samuel Alveor diz o seguinte, por trás de cada pensamento existe um pensador. Existe uma característica nossa psicológica por trás desse pensamento. O interessante é encontrar essa característica. Existe um medo, uma gula, uma ansiedade. Qual é? Qual é a característica nossa? Por que ele está vindo agora? Observa isso. Quando você começa a observar o pensamento,
ele começa a ser entendido e ele não quer ser entendido, porque se ele for entendido, ele não vai te dominar. O pensamento, ele chega para dominar a mente. Se você não deixa ele dominar a mente, você começa a observar, para você dominar o pensamento, ele vai embora. Então, se você não viveu o pensamento, você tá, mas pizza? Mas eu não vou comer pizza agora. Por que tu tem que pensar na pizza agora? Deixa eu entender. Qual a imagem que... Ah, a imagem da pizza. Qual é o sentimento que me traz? Ah, se eu não pedir essa pizza, eu mereço, porque se eu não pedir essa pizza, eu não vou ser feliz. Por que eu não vou ser feliz? Quem disse que não? Quem disse que pizza é... Você começa a observar e entender a argumentação que ele... Quando você começa a observar isso, ele naturalmente vai embora. Porque ele não consegue conquistar a tua mente. Consequentemente, vem um outro pensamento. E aí você, de novo, observa. Sem viver o pensamento. É como se fosse um carrossel de pensamentos. O que você não pode fazer é subir no cavalinho do carrossel e viver o pensamento. Chega o cavalinho, você observa. Ah, mas por que esse cavalinho vem aqui agora? E aí você deixa ele passar. E vem um outro cavalinho. Você, de novo, não vive o pensamento. Deixa ele passar. Essa é a meditação. Isso é meditar. É observar sem viver. Só que a gente gosta de viver o pensamento. Quando chega uma preocupação, você não quer deixar de pensar na preocupação, você quer continuar pensando. Quando chega um pensamento de algo que a gente deseja, a gente quer, preciso comprar trocar meu celular, preciso comprar, mas nossa, você já começa a pensar no celular, você comprando o celular, você experimentando o celular, e você sai do momento presente, sai da meditação, começa a viver algo que não acrescentou em nada na sua vida. É um dia de vida que você não foi vivido corretamente, porque você estava aqui e atualmente estava em outro lugar. Você nem viveu o outro lugar e nem viveu aqui. E meditar existe também, é não deixar que essa mente te roube, te tire do presente. Então, é observar os pensamentos. Isso vai fazer com que você tenha uma mente em silêncio e não uma mente silenciada. Percebe a diferença? Quando eu fico brigando com o pensamento, eu estou querendo silenciar à força a minha mente. Quando eu observo o pensamento, que nem no malabarismo, eu vejo esse carrossel de pensamentos, mas eu saio dele e observo. Como se fosse o pensamento de uma outra pessoa. Eu faço isso para ajudar nesse exercício, e eu imagino que esse pensamento já não é mais meu, é de alguém. Mas por que fulano está pensando nisso agora? Isso nos ajuda a sair do pensamento. E aí você vê, nossa, realmente não tem sentido pensar nisso agora. Né? Não vou pagar essa conta aqui agora, não vou comprar o celular agora. Na hora que for comprar, eu penso em tudo que eu tenho que pensar. Agora, deixa eu entender por que eu tenho que pensar nisso agora. E você vai entendendo características psicológicas tuas que, assim, nossa, que coisa, que ansiedade que eu tenho, né? Ou que ganância que eu tenho. Será que eu... Aí você começa a pensar, mas será que eu precisava trocar esse celular? Peraí. E você começa a entender o que está por trás dos teus pensamentos. Características psicológicas tuas. E é essa oportunidade que você começa a se conhecer. Aí você começa a entender o que gera os teus pensamentos, os teus sentimentos. Essas características egóicas, essas características psicológicas, e você começa a entender, e como, se elas forem entendidas, elas começam elas podem deixar de existir, elas vão embora. E aí vai aumentando o espaço. Quando você vem um pensamento, você não se identifica, deixa ele ir embora. Vem outro, ele vai embora. Começa a aumentar esse espaço entre um pensamento e outro. E nesse espaço, você pode viver uma revelação. Quando você conseguiu relaxar, diminuir esse fluxo de pensamento, diminuir essa frequência de pensamentos, aí você pode ir para a terceira etapa da meditação, que é o dharana, que é se concentrar em uma única coisa. Mas aí você vai pensar? Não tem problema. O não pensar é uma etapa da meditação. Aqui você vai, uma vez que você silenciou aquela sequência de pensamentos que gera distração, você consegue se concentrar em alguma coisa. Em algo que você quer compreender. Por exemplo, estou meditando para compreender o meu comportamento de ontem, que
eu briguei com a minha mãe, discuti, ou porque eu vivi uma situação de muito medo, ou porque estava com muita ansiedade, ou porque eu quero entender algo que eu li e não estou conseguindo chegar numa compreensão profunda. Não importa qual é o motivo da tua meditação. Aqui é o momento que você pode se concentrar numa coisa sem ficar se desconcentrando com outros pensamentos. E essa é uma concentração que não existe uma diferença entre a concentração exclusivista e a não exclusivista. Essa concentração ela é não exclusivista. A exclusivista é aquela que, sim, chega a alguma coisa, não posso pensar nisso, tenho que pensar nessa outra coisa. É que nem quando a gente quer estudar. Estou aqui estudando, aí vem uma distração, não posso, mas tenho que continuar estudando. Aí vem um outro pensando, não posso, tenho que continuar estudando. É um conflito de atenção e distração. Nesse tipo de concentração não tem, porque eu diminuí antes toda essa distração. E se por acaso vier um pensamento me distrair, eu não vou mandar ele embora. Eu vou observar esse pensamento. Eu vou observar até que ele vá embora. Aí eu consigo me concentrar numa coisa. E completamente concentrado, eu consigo chegar nessa quarta etapa, que é o dhyana, que é ali ter a compreensão profunda, a manifestação da minha consciência. A mente se torna um veículo idôneo e a minha consciência pode me trazer uma revelação sobre alguma coisa. E aí eu consigo realmente ter a manifestação da minha consciência. E dali eu posso até chegar na quinta etapa, que é a mais avançada de todas, o samadhi ou samadhi, que é o êxtase. Né? Aquela pessoa que, depois de ter essa revelação interior, ela vive esse estado de bem-aventurança, esse arrebatamento místico que pode fazer que a pessoa viva, inclusive, uma experiência numa dimensão, em outras dimensões, que é a dimensão do sonho. Muitas vezes o atleta de meditação, ele acaba dormindo na meditação, e esse dormir não significa que ele está sonhando. Ele está tendo uma experiência consciente no mundo dos sonhos. E ali ele consegue estar vivendo uma experiência, né, que os hindus chamavam o nirvana, né, que é uma outra dimensão, porém ali você está consciente nessa dimensão. Diferente quando a gente dorme e vai para uma outra dimensão e está completamente inconsciente. Ali você começa a estar consciente. Óbvio, esse é um nível bem mais avançado e não é sempre que a gente consegue chegar aqui, ou às vezes, e no começo também a gente vai ter mais dificuldade de chegar aqui. Você não necessariamente você tem que chegar até o samadhi ou samadhi para ter uma meditação. Se você já na segunda etapa, no pratyahara, ali você já consegue ter a meditação, que é aqui no pratyahara. Aqui se você ficar observando os pensamentos, aqui você já consegue entrar em estado meditativo. Para depois, uma vez que você conseguiu diminuir, você pode concentrar em alguma coisa, ter uma compreensão profunda, uma revelação, uma manifestação da consciência. E se você continuar e conseguir nesse estado meditativo, se conseguir se aprofundar mais, você pode até viver uma experiência mística transcendental. Como eu disse, que é também uma das finalidades da meditação. Portanto, a meditação ela é simples assim: relaxamento físico, mental. Uma vez que você se sentiu relaxado, observar os pensamentos. Sem se identificar com eles. E deixa eles passarem. Não manda ele embora. Deixa eles. Não vive o pensamento, deixa ele embora. Aí você pode realmente se concentrar e ter uma compreensão profunda. Como eu disse, nós temos uma resistência interior. E a gente precisa ser consciente. Eu vou daqui a pouco, trazer algumas dicas para diminuir essa resistência interior. Mas eu quero deixar para vocês uma prática em 3 níveis. Um nível super básico, intermediário e um nível um pouquinho mais avançado. Tá? Você escolhe qual nível você quiser fazer. Tá? O primeiro nível é um nível muito fácil, super acessível. A primeira etapa da meditação, o primeiro nível é simplesmente respirar profundamente contando até 10. Fazer isso
3 vezes por dia. Você está no teu dia, em algum momento você para e faz essas respirações que a gente fez. 10 respirações profundas. E volta. Vai fazer o que você quiser. Você vai voltar diferente. Se você não conseguir parar para respirar, você não vai conseguir meditar. Tá? Então, assim, pelo menos isso. Se você fizer isso, você já vai estar começando a vivenciar a prática de meditação. Esse é o primeiro nível. Se você quiser ficar apenas nesse nível, já fez um progresso. Todos os dias, pelo menos fazer 3 exercícios desse de respirar 10 vezes profundamente. Ok? Tem dificuldade nisso? Zero dificuldade. Zero dificuldade. Aqui é um nível muito acessível. O segundo nível também não é difícil, que é você após o momento, você parou para respirar. Fez 10 respirações. Você pode ficar no nível 1, levantar e continuar o que você estava fazendo, ou ir para um nível 2 e começar a observar os seus pensamentos. Sem identificar o pensamento, sem viver o pensamento. Só chega o pensamento, você terminou as respirações, continua sentado, olhos fechados. Olhos fechados ajuda na meditação. Tem umas práticas de meditação que eu recomendo com os olhos abertos. Com os olhos fechados te ajuda a ficar mais concentrado no mundo interior, sem as distrações do mundo exterior. Você pode continuar ali e você começa a observar os seus pensamentos. Até que depende de você, aumente esse intervalo de um pensamento e outro e tem uma chispa de revelação, uma manifestação da tua consciência. E isso pode ser transformador. Pode ser transformador. Porque vem uma revelação assim, putz. E a revelação que a gente tem na meditação é uma percepção de verdade que nada ninguém nos tira. E que é diferente de uma compreensão intelectual que você sempre fica numa dúvida. Porque a compreensão intelectual é baseada nas opções. E eu vou escolher uma opção. E aqui, a meditação, você tem um discernimento, uma intuição que já te traz uma revelação direta. E quem tem isso, tem essa sensação realmente de que realmente encontrou e compreendeu profundamente aquilo. Se você quiser chegar no nível 3, no nível mais avançado, é você todos os dias reservar um horário para meditar. E meditar, não basta só reservar o horário, né? Tem que meditar. Então, pode ser de 30 minutos a 1 hora. É muita coisa? Não é muita coisa. Se você acha, reserva 30 minutos. Reserva 30 minutos e entregue-se. Exercício respiratório, observar os pensamentos. Aí você pode depois concentrar em alguma coisa, ter uma compreensão profunda, e viver uma experiência. Todos os dias, se você reservar, criar o hábito, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser à tarde, o horário é aquilo que você achar melhor. Uma coisa que ajuda muito é você ter sempre o mesmo horário. Porque aí você já tem esse horário reservado e você não coloca nada nesse horário. Isso ajuda bastante a criar uma disciplina, a criar uma consistência na prática da meditação. Mas se você também fizer em outro horário, também não vai ter problema, ok? Mas esse é o terceiro nível. Se você chegar todos os dias e meditar de meia hora a 1 hora por dia, realmente aí você vai viver uma grande transformação. Aí você vai viver uma grande transformação. Qual transformação você vai viver? A primeira delas é que você vai ampliar a tua consciência por exercitar todos os dias a tua consciência. A nossa consciência não se manifesta porque a gente não exercita, a gente não permite que ela se manifeste. Com a meditação é um exercício da consciência. Todo dia você vai exercitar a tua consciência. E ali você vai desenvolver a tua consciência. Então você vai começar a ser uma pessoa mais consciente, que não é uma pessoa que pensa mais, uma pessoa mais inteligente, é uma pessoa consciente.
né? Consciência é saber não só o que eu estou fazendo, é o porquê que eu estou fazendo e quais vão ser as consequências daquilo que eu estou fazendo. Isso é consciência. E a meditação te proporciona isso. Saber o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo e quais vão ser as consequências, né, daquilo que você está fazendo. A outra transformação que você vai viver é que você vai começar a viver com mais significado. Um grande drama da existência é quando as pessoas elas vivem, mas elas não encontram um significado para a existência. Elas vão vivendo a vida que nos venderam, né? Compraram aquela vida ali, eu preciso ganhar dinheiro, ficar rico, eu preciso comer todos os dias, preciso viajar, preciso ficar roupa nova. Quem disse que eu preciso de tudo isso? Quando você começa a questionar, a meditação ela vai te trazer um significado maior. Pessoas que e ela vai te ajudar a desenvolver uma coisa chamada inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É um sentido de transcendência. É sentir que você é parte de algo muito maior do que você. Quando você sente que você é parte de algo muito maior do que você, realmente você se conecta com algo muito grande. E você consegue encontrar um sentido para a existência. Porque quando a gente vive uma existência sem muito sentido, a gente não sabe o porquê que as coisas estão acontecendo, para onde que a gente vai, para onde a gente quer ir. É uma vida meio banal, meio mecânica. Né? Meio não, totalmente mecânica. E a meditação, todo dia, ela é uma quebra dessa mecanicidade, dessa mecânica. Ela vem a romper essa mecânica. E ela rompe trazendo consciência, trazendo reflexão, trazendo significado. Portanto, a segunda transformação é você viver uma vida com significado. Uma vida que faz sentido para você. Que faz todo sentido para você. E que tudo que acontecer contigo, você vai entender que existe um porquê aquilo acontecer. E como que eu devo lidar com isso para que aquilo não volte a acontecer. A maioria das pessoas, elas vivem reclamando todos os dias dos mesmos problemas. Dos mesmos problemas. Todos os dias elas reclamam das mesmas coisas. Por quê? Porque é uma mecânica quando eu reclamo, eu não estou trazendo responsabilidade para mim. É uma reivindicação que outros, ou o contexto, ou outras pessoas mudem. A reclamação é um pedido para o outro mudar ou para o universo mudar. Enquanto que a mudança tem que acontecer dentro de mim. Quando eu paro de reclamar, eu entendo que eu posso agir ou reagir de forma diferente. E é aqui que eu consigo mudar. E quando eu mudo isso, eu mudo o resultado daquele acontecimento, a repercussão desse acontecimento. Então, às vezes, uma pessoa que pratica meditação, acontece algo ruim, ela leva aquilo para a meditação, ela entende que aquele ruim veio para trazer uma consciência para ela, para gerar uma mudança para ela. E ela entende que, de repente, aquele ruim passa a ser algo bom, porque gerou uma transformação. Muitas pessoas mudaram a sua vida radicalmente a partir de uma tragédia que viveu, ou quase uma tragédia que viveram. E aí, é um momento que ela parou e falou assim, nossa, aquela vida que eu estava vivendo estava errada. Eu preciso viver uma outra vida. Muitas pessoas precisam passar por isso. Quando você está todo dia meditando, coisas pequenas já te trazem esse alerta. Por que as pessoas precisam passar por uma tragédia? Porque ela estava numa mecanicidade tão grande, que nenhum pequeno alerta era suficiente. Teve que viver um grande alerta. E quando a gente consegue, né, trazer todos os dias uma reflexão e digerir o nosso dia, esse dia ele não é em vão. Esse dia não é mais um. Não é um dia qualquer. Cada dia se torna diferente. E ele se torna uma construção da nossa transformação. Todo dia a gente consegue se transformar um pouco. E é para isso que a gente exige. A gente exige para viver um processo de transformação. E a maioria das pessoas, ou você vive de forma transformação positiva, ou você vai viver uma transformação negativa. Ninguém vai morrer igual do jeito que nasceu. A gente sempre está vivendo uma transformação. E para a gente viver uma transformação positiva, como eu disse, a mecanicidade não nos leva a um progresso. Nós precisamos fazer um processo de reflexão diária, preciso digerir os acontecimentos, digerir as impressões que acontecem nos nossos dias. E a terceira transformação é viver
com sabedoria e sabedoria conectado com a nossa essência, com a nossa realidade interior. Havia um alinhamento interno, um processo de autoconhecimento. A meditação ela vai te trazer, vai fazer você se conhecer, você está realmente alinhado com a tua essência, com aquilo que realmente faz sentido para você. É muito fácil a gente se desconectar da nossa essência e se desalinhar e fazer coisas que depois você para assim, nossa, mas eu estou indo para um lugar que eu não quero ir. Eu estou me tornando uma pessoa que eu não quero me tornar. Eu estou fazendo coisas que não estão fazendo muito sentido. E se você todo dia não parar a fazer essa reflexão, é fácil você se desalinhar, você sair desse teu caminho, né? Então, com a prática de meditação, a gente vai se tornando pessoas mais sábias, porque a gente vai ter acesso à sabedoria interior. Nós não somos pessoas inconscientes, nós estamos inconscientes. Porque nós temos consciência. Nós não usamos a consciência. Nós somos sábios, mas não estamos sábios. Porque não estamos usando a nossa sabedoria. Nós temos um tesouro e vivemos como pobre, né? E aqui vem algumas dicas para você combater essa resistência, o que eu chamo de fatores indispensáveis para você meditar. O primeiro fator é você esquecer do tempo. Se você meditar e falar assim, eu vou meditar meia hora, a tua mente vai falar assim, eu vou te atormentar por meia hora. Esquece do tempo. Se você tem apenas meia hora para meditar, porque você tem um compromisso depois, coloque um despertador. Porque se você ficar sentado para meditar, mas será que já deu meia hora e olhar para o relógio? Não, ainda tem 20 minutos. Agora já deu. Não, ainda tem mais 5. Você não vai meditar. Você tem que esquecer do tempo. Então, se você tem um tempo, você não pode ficar ali muito tempo, coloca um despertador. Entregue-se na meditação. Quando tocar o despertador, você termina a tua prática. Tá? Esqueça do tempo. Ficar olhando para o relógio, acabou a meditação. Segunda, postura cômoda, né? Pode ser no estilo oriental ou no estilo ocidental. O importante é que o corpo não incomode. Então, fique a postura cômoda, de preferência com a coluna ereta. Pode deitar, cuidado para não dormir, né? Então, de preferência sentado. Se você quiser ficar com as pernas cruzadas, porque para você é confortável, pode cruzar as pernas. Se para você não é confortável, fique com as pernas como você tá acostumado. Com a coluna ereta é a posição que a gente consegue ficar por mais tempo sem se mexer. Às vezes a gente fica num jeito assim, aparentemente é mais cômodo, mas é cômodo por 5 minutos. Depois você não aguenta ficar muito tempo assim. Então, com a coluna ereta, o nosso corpo está bem distribuído, o nosso peso está bem distribuído. E encontre uma postura cômoda. Tá? Esqueça essa coisa, esse estereótipo de que eu preciso meditar com as pernas cruzadas. Essa dica é importante, mesclar a meditação com sono. E aí que entra a questão da mantralização. A mantralização ela vai te produzir uma pequena sonolência. Quando você pratica a mantralização, ela produz uma pequena sonolência. Você vê que às vezes os monges que estão meditando, às vezes filmes de monges meditando, eles dão umas pescadas assim, né? Eles dão uma... Porque é esse estado entre o sono e a vigília que você vai, de repente, ali ter a manifestação da consciência. Por quê? Porque nesse estado, a tua mente ela já está serena. Se você quiser meditar com a mente bem acordada, você vai ter muito mais trabalho naquele pratyahara de observar os pensamentos, porque eles vão continuar, não vai parar nunca. Por isso que é preciso ter a primeira etapa, que é o asana, para relaxar o corpo, relaxar a mente e produzir uma pequena sonolência que você consegue ali diminuir esse fluxo de pensamentos. Senão você vai ficar brigando com a tua mente e isso não é benéfico. Outra coisa importante, paciência e perseverança. Os resultados, assim, às vezes nem sempre você sentou, já viveu o samadhi, entrou em êxtase. Nem sempre assim. Então, pelo menos o nível 1, né? Respirar todos os dias profundamente. Depois que você respirou, você vê que você consegue parar para observar os pensamentos.
Depois você observou os pensamentos, você consegue, todos os dias, você começar a fazer isso, você vai inserir isso na tua rotina e aquilo você vai sentir, começar a gostar, você vai ter menos resistência. Cada dia que você não faz, aumenta a tua resistência. É que nem para academia. Um dia que você não vai, no outro dia fica mais difícil ainda. Ele vai quebrando essa constância. Então, às vezes a gente quer fazer assim, eu vou meditar. Só você falar, eu vou meditar, o teu corpo já entra no estado de resistência. Tua mente entra no estado de resistência. Não, não vou meditar, vou só respirar profundamente. Aí depois você respirou 10 vezes profundamente. Deixa eu observar um pouquinho os pensamentos. E de repente já está meditando e sem muita pretensão. E essa questão da pretensão é fundamental. Não tenham pretensões. A entrega tem que ser total. A meditação é uma prática, não é um conceito. Não é algo que você vai desenhar um projeto e vai realizar aquilo. É uma vivência, é viver, é entregar. É se entregar. É se entregar para ser, para o nosso ser, né? Para a nossa essência, para a nossa consciência. É entregar a nossa mente para a nossa consciência. É um exercício de entrega. Se você quiser ficar controlando as etapas, o processo, com expectativas, você não vai conseguir meditar. É um exercício de entrega. E essa entrega é a grande transformação. Realmente você se entrega para algo muito maior, que é a nossa verdadeira realidade, que é a nossa essência, né? Esse mundo interior. Kant dizia, o mundo exterior é o reflexo do mundo interior. E, portanto, conecte-se. Meditação é se conectar consigo mesmo. Meditação é isso, é conectar com a nossa essência. É conexão com a nossa sabedoria interior, com o nosso íntimo, com a nossa consciência. É algo simples, natural e cheio de benefícios, né? Como vocês acabaram de ver aqui na palestra. Para finalizar, quero trazer uma frase de Sócrates que é a seguinte: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E essa reflexão aqui não é a reflexão de pensar, é a reflexão do não pensamento, a reflexão da consciência, é a reflexão da serenidade, né, do não pensamento, e reflexão aqui é a manifestação da nossa consciência. Quando a nossa consciência se manifesta, cada dia passa a ter um significado diferente. E essa é a grande transformação que a meditação nos proporciona. Alguém aqui tem uma pergunta?